Oi pessoal, sejam mais uma vez todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do curso de Inspeção de Equipamentos. Meu nome é Rafael e estamos dando início aqui à nossa quarta videoaula de permutadores de calor. Certo? De maneira que na nossa última videoaula nós podemos aí sair, da parte introdutória, dar início a uma parte um pouco mais específica, um pouco mais aprofundada. Certo? Não que houvesse uma coisa nova, extremamente nova assim para os senhores. E acompanhamos aí de novo os tipos, as formas que temos aí de se obter a troca térmica, né? Certo? E de maneira que nessa nossa quarta videoaula, vamos iniciar aqui falando sobre a classificação quanto à forma construtiva. Certo? Na última videoaula, nós vimos aqui, classificação quanto à utilização, sobre os tipos de trocadores de calor. E agora, nessa nossa quarta videoaula, vamos falar com relação à forma construtiva. Bom, quais são os tipos de trocadores com relação à forma construtiva? É o principal que nós já cansamos de ver. Trocadores tipo casco e tubo, shell and tube. São equipamentos constituídos basicamente por feixes de tubos envolvidos por um casco. São os feixes tubulares, normalmente cilíndrico, circulando um dos fluidos externamente ao feixe e o outro pelo interior dos tubos. Ou seja, é aquilo que nós vimos nas outras aulas, senhores. Se houver chama, certo? O fluido de processo vai estar passando por dentro desses feixes tubulares, certo? Se não houver chama, o fluido de processo estará passando por fora desse feixe tubular e por dentro desse feixe tubular estará passando o quê? Vapor, certo? Um fluido a altíssimas temperaturas. Bom, os componentes principais dos trocadores do tipo casco e tubo são representados pelo cabeçote de entrada, casco, feixe tubular, que são os feixes de tubos, e cabeçotes de retorno ou saída, cabeçote de saída. Certo? Então, é importantíssimo saber isso, ó. Quais são os componentes que constituem aí os trocadores de casco e tubo, que é um dos principais trocadores de calor, senhores. Cabeçote de entrada, a cabeça ali. O casco em si, que é o corpo, a estrutura externa. Feixe tubular, que é aquele feixe de tubos, que fica no interior. Cabeçote de retorno, ou o cabeçote de saída, nome, Qualquer um desses nomes serve. Bom, trocadores especiais. Em face das inúmeras aplicações específicas dos trocadores de calor, são encontradas várias formas construtivas que não se enquadram nas caracterizações comuns, que é o casco e o tubo, tubo duplo, serpentina, trocador de placas, resfriadores de ar rotativos, regenerativos, economizadores, etc. Certo? Ou seja, como existem várias aplicações, várias situações diferentes, certo? Vai haver momentos em que haverão trocadores especiais. Quem são os trocadores especiais? Trocadores diferentes de todos esses que nós já vimos, ó, casco e tubo, o bitubular, o de serpentina, o trocador de placas, etc. Para estes tipos é atribuída a classificação de especiais, dada a sua peculiaridade de construção em decorrência da aplicação. Certo? Então, qualquer permutador que seja diferente desses supracitados, senhores, são considerados especiais. Certo? São considerados permutadores especiais, mas não só por isso, mas principalmente pela sua peculiaridade de construção, certo? E em relação à sua forma de aplicação também se fazem peculiares, certo? Em frente. Temos aqui, ó, aqui a ilustração de um trocador de calor de casco e tubos com um passe no casco e um passe nos tubos. Ou seja, aqui, ó, temos um passe daqui, você perceba que é contrafluxo, Aqui é todos no mesmo fluxo e aqui é contrafluxo. Nesse caso aqui, a superfície de transferência de calor fica sendo aqui o feixe tubular, No caso, estaria passando vapor por aqui, no mesmo fluxo. E em contrafluxo, você tem aqui a incidência da chama, Que faz com que
haja um aumento de temperatura, e nesse caso aqui em específico, como é um caso especial, também é vapor em contrafluxo, certo? Percebam os gradientes, ó, em temperaturas entre as diferença entre as temperaturas de escoamentos, certo? Aqui nós temos em M1 um decréscimo da mesma, e no M2, certo, que é na parte interna aqui do feixe tubular, um aumento significativo. Ao passo que nas correntes opostas, né, em contrafluxo, você tem que há uma redução do gradiente de M1 e um aumento da M2 expressivo, certo? Porém, os dois caminham para o alto. Temos aqui um esquema, né, um desenho bem básico de um trocador de calor de casco e tubo, certo? Ó, a saída, ó, aquele cabeçote de saída. Temos aqui a entrada do casco. Não é o cabeçote de entrada necessariamente. Aqui, ó, o cabeçote de entrada, o bocal de entrada dos tubos. Outra saída do casco, certo? Aqui as chicanas transversais aos cascos, certo? E aqui são feixes tubulares, inúmeros feixes tubulares por onde passam o produto responsável pelo aquecimento ou o produto do processo, certo? Lembre-se, senhores, independente se for com ou sem chama, um permutador ele pode ser do feixe tipo casco e tubo, não se esqueçam. Temos aqui um novo esquema, né? Entrada do casco, certo? O fluido descreve essa trajetória. Aí temos aqui saída dos feixes tubulares e entrada dos feixes, certo? Sempre dessa forma, entrada e saída. Aqui é a nossa saída do casco. Esse aqui é um permutador duplo, né? Bitubular. Aí aqui a ilustração nos diz o quê? Que é um trocador de calor casco e tubo. O primeiro com um passe no casco, certo? Foi esse passe aqui descrito. E um passe nos tubos em contracorrente, certo? Aqui em contracorrente, aqui também em contracorrente, certo? O tipo mais comum de trocador de calor é mostrado abaixo. Senhores, é esse aqui, com uma seção interrompendo a vista, né? Diagrama de um trocador de calor de correntes opostas de simples tubo no interior de outro tubo. Ou seja, esse permutador é o seguinte: aqui, nessa região que eu estou circulando com o cursor, geralmente passa o fluido de processo, e na extremidade, ou seja, no anel superior, passa o que? O fluido que vai aquecer ou refrigerar esse fluido de processo, certo? E esse aqui constitui, sim senhor, o tipo mais simples de trocador de calor, que faz o quê? Com que essa parede intermediária aqui entre um tubo e entre um local e outro, um setor e outro, superaqueça, fazendo assim a transferência de calor, né, ou aumento da temperatura, ou resfrie, né, por meio de contato direto do metal, da parede metálica com o fluido de processo, fazendo com que ele se resfrie. Um dos fluidos escoa dentro do tubo interno e outro através do espaço anular entre dois tubos, uma vez que ambas as correntes de fluidos atravessam o trocador apenas uma vez. Chamamos tal arranjo de trocador de calor de passo simples. Ou seja, olha só, como eu disse, um dos fluidos escoa dentro do tubo interno, esse aqui, e o outro através do espaço anular, que é esse que eu estou descrevendo aqui agora, certo? Entre os dois tubos. E uma vez que ambas as correntes de fluidos atravessam o trocador apenas uma vez, ou seja, atravessou essa linha uma vez só, certo? Esse é um passo simples, ou seja, eles não têm um refluxo aqui. Eles passam e resfriam e pronto, certo? Se ambos os fluidos escoam na mesma direção, o trocador é chamado de tipo corrente paralela, ou seja, certo? Nós temos dois tipos de fluidos no nosso trocador. Lembrem-se, que é o fluido de processo e o fluido da troca, da permuta, certo? Se o fluido do processo vai em uma direção, em um sentido, e o fluido da troca de calor faz o mesmo trajeto com a mesma direção e sentido, esse fluxo, né, são do tipo corrente paralela, né? Eles vão para a mesma direção, certo? Ideal para permutadores que utilizam vapor
para aquecer, por exemplo. Se os fluidos se movem em direções opostas, o trocador é do tipo correntes opostas, certo? Em correntes opostas, o que acontece? Ou o fluido de processo ou o fluido de permuta vai em uma direção em sentido, ao passo que seu respectivo, fluido de processo ou fluido de troca de calor vai no sentido oposto, Então fica configurada assim uma corrente oposta. A diferença de temperatura entre o fluido quente e o frio, em geral, varia ao longo do tubo, e a razão de transferência de calor variará de seção para seção. Ou seja, nós já vimos desde o início que para haver troca tem que haver diferença de temperatura, certo? Então, a diferença de temperatura significa dizer o quê? Que sempre vai ter um fluido quente e um fluido frio. No caso, um fluido mais quente e um fluido mais frio, ou menos quente, chame como quiser, certo? Mas e essa diferença é o que está dizendo o enunciado. Essa diferença varia ao longo do tubo. Afinal de contas, no decorrer do nosso feixe tubular, vai havendo o quê? Uma troca. Então essa diferença vai ficando cada vez menor, certo? Até o ponto em que eles tenham o mesmo patamar de temperatura. Para determinar a razão de transferência de calor, deve-se usar desta forma uma diferença de temperatura média apropriada. Quando os dois fluidos que escoam ao longo da superfície de troca de calor se movem com ângulos retos entre si, o trocador de calor é denominado do tipo corrente cruzada. Atenção! Quando dois fluidos diferentes que escoam ao longo da superfície de troca de calor se movem com ângulos retos entre si, ou seja, um se move nessa direção e o outro se move nessa direção. Então eles juntos formam um ângulo reto, que é o ângulo aí de 90 graus, certo? Com essa configuração de tráfego de fluido, o trocador de calor é denominado do tipo corrente cruzada, certo? 3 arranjos distintos desse tipo de trocador são possíveis. Vejamos. Primeiro caso. Cada um dos fluidos não se mistura ao passar através do trocador. E dessa forma, as temperaturas dos fluidos na saída do trocador não são uniformes. Ou seja, cada um vai sair com a temperatura, certo? Apresentando-se mais quente em um lado do que em outro, certo? Então aqui eles têm de uma forma e de outra, cada um vai sair com uma temperatura diferente. Perceba que aqui, um fluido vai entrar nesse sentido, certo? Perceba aqui as resistências, aqui os feixes tubulares. E o gás aqui vai entrar, de cima para baixo. Então é um fluxo cruzado. O aquecedor do tipo placa plana, que é esse que estamos vendo aqui, senhores, projetado para ser utilizado como um regenerador, utilizando a energia dos gases de descarga de uma turbina ou um radiador de automóvel, aproxima-se desse tipo de trocador, e o vemos abaixo. Certo? Então, senhores, aqui, certo, o fluxo de ar se tem dessa forma, certo, que está feito para resfriar, e o gás, porém, vem dessa direção. Então, vai haver aqui uma união, um encontro. Nesse encontro, ocorrerá o quê? A geração de um ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto, certo? E o fluxo de ar que penetrou aqui sairá por aqui com uma temperatura X. Porém, diferente dos outros permutadores, nos quais eles vão reduzindo as suas diferenças até encontrarem um equilíbrio térmico, o gás, por sua vez, ele sairá com uma temperatura diferente, provavelmente uma temperatura maior do que a temperatura do fluxo de ar. O que implica dizer o quê? Uma coisa, senhores, gravem isso. Em um permutador de fluxo cruzado, se vai haver uma diferença do patamar final térmico, patamar térmico final, o que vai acontecer? Qual dos fluidos geralmente será o mais afetado?
No caso de um permutador para aquecimento, ou seja, um aquecedor, um refervedor, seja o que for, certo? No caso de aquecimento, o fluido da troca, né, o responsável pela troca térmica, sairá mais quente, certo? Ao passo que o fluido de processo terá uma mudança térmica, porém ele vai ter menos temperatura do que o fluido de troca. Ao passo que, na condição contrária, se nós temos aqui um permutador de resfriamento, um refrigerador, um resfriador, não importa, condensador, não interessa. O fluido de processo sairá mais quente do que o fluido de troca, certo? O fluido de troca vai entrar, certo? Vai sair um pouco mais quente, sim, vai ter um aumento de temperatura, porém mínimo, menor, no caso, em relação ao que? A redução de temperatura que o fluido de processo teve. De maneira que, geralmente quando é necessário que você resfrie a uma temperatura muito baixa, né, uma queda considerável de energia ou um aumento considerável de energia, não se aplica o tipo de permutador de corrente cruzada, certo? Por que é usado no carro, professor? Porque não há necessidade de você resfriar o carro a uma temperatura ambiente o tempo todo, a 18 graus, ou até resfriar ele a uma temperatura menor. Não é possível, não é permitido, não é lógico, certo? Então, por essa razão, a engenharia determinou que um permutador, por exemplo, de fluxo cruzado em alguns radiadores antigos, certo? Atenderia bem ao plano. Ok? Vejamos o próximo caso. E aquele é no permutador do tipo placa. Anotem. Caso 2. Um dos fluidos não se mistura e outro é perfeitamente misturado ao atravessar o trocador. Bom, um dos fluidos não se mistura e o outro é perfeitamente misturado ao atravessar o trocador. Então temos aí dois tipos diferentes de fluidos de processo, né? Não estamos falando aqui de um fluido de processo e um fluido de troca. São dois fluidos de processo, no qual um é imiscível e o outro se mistura perfeitamente ao atravessar o trocador. Ou seja, e esse immiscível, evidentemente, senhores, é uma forma immiscível termicamente dizendo, certo? Não tem nada a ver com nenhuma outra alteração. Então, a temperatura do fluido misturado, que se misturou com a temperatura do processo de troca, será uniforme em cada seção e somente variará na direção do escoamento, certo? Ou seja, ele se misturou com a temperatura do fluido de troca, certo? Então ele admitiu ali uma temperatura de equilíbrio uniforme, ponto, certo? Porém, no final, né, na direção ali de escoamento, ele vai variar, certo? Então, simplesmente a direção de escoamento é para um lado, certo? Ao passo que a direção do fluido de troca é para o outro. Um exemplo desse tipo é o aquecedor de ar de corrente cruzada, que é o que nós estamos vendo aqui, certo? Corrente cruzada. Onde é que está? O ar que escoa através de uma bancada de tubos, ou seja, ele penetra daqui para cá, né, nesse sentido, entra nesses tubos e, né, faz o resfriamento. É misturado enquanto que os gases no interior dos tubos estão confinados e dessa forma não se misturam. Ou seja, aqui é em bocais de entrada de ar, né, os tubos, por aqui por trás temos a saída do ar e no interior desses tubos, como está escrito aqui, senhores, ó, os gases que estão secretados aqui no interior dos tubos ficam confinados, certo? E dessa forma não se misturam e vejamos o próximo caso. Caso 3 é o maior caso. Acompanhem comigo, prestem atenção. Ambos os fluidos são misturados enquanto escoam através do trocador. Ou seja, os dois fluidos agora, no caso anterior, somente um, certo? Agora nesse caso 3,
Os dois. Ambos os fluidos são misturados enquanto escoam através do trocador. Isso é, a temperatura de ambos os fluidos será uniforme ao longo da seção e variará apenas na direção de escoamento. Ou seja, um terá a direção, por assim dizer, horizontal e o outro terá a direção vertical. Simples, assim como no caso 2 e no caso 1. O que configura um tipo de permutador de corrente cruzada, certo, senhores? Esses três casos são casos de permutadores de corrente cruzada. Nesse terceiro caso, então, novamente, são misturados, os dois fluidos são misturados, certo? Fazendo com que o quê? A temperatura dos dois, certo, vai ser uniforme. Eles vão encontrar o quê? Um equilíbrio térmico na troca. Então, é um equilíbrio perfeito. Para aumentar a área da superfície por unidade de volume, a maioria dos trocadores de calor comerciais apresenta mais de um passe através dos tubos, certo? Para que você tenha aí uma eficiência e até mesmo uma produtividade maior de troca, seja para aumento de temperatura ou para redução. O fluido que escoa por fora dos tubos é guiado em zigue-zague por meio de defletores. A ilustração 10 mostra a seção transversal de um trocador com dois passes de tubos e defletores transversais no único passo do fluido que escoa entre a carcaça e os tubos, certo? Então nós vamos ver aqui na próxima ilustração a seção transversal de quê? De um permutador de dois passos, não de passes simples, agora são de dois passos de tubos e defletores transversais no único passe. Os defletores são do tipo de segmento. Este e outros tipos de defletores são mostrados na mesma figura. A gente vai poder comparar posteriormente. Em um trocador de calor com defletores, a configuração do escoamento do lado da carcaça é bastante complexa, certo? Vou repetir. Em um trocador de calor com os defletores, a configuração do escoamento do lado da carcaça, certo? Aquele bocal de saída dali, é bastante complexo. Como se vê pelas setas posteriormente agora, parte do tempo o escoamento é perpendicular ao tubo, ou seja, por essa razão que a temperatura ela começa a variar na direção de escoamento, por causa disso, certo? Nesse tipo de permutador de corrente cruzada, geralmente o seu escoamento ele se tem de forma perpendicular ao feixe tubular dele, né? a seção de tubos, certo? Ao passo que na outra parte é paralela. Então, para ser cruzado, certo? Tem os tubos paralelos e a seção de escoamento aqui perpendicular, certo? Por isso que é de uma forma complexa essa configuração de escoamento. Vamos em frente. O trocador ilustrado na ilustração 10 a seguir tem as placas de tubos fixos em cada extremidade, ou seja, na entrada e na saída. E aqueles são soldados ou expandidos por placas. Duas formas de fabricar, né? De montar, solda ou expansão. Esse tipo de construção tem menor custo inicial, porém pode ser usado somente para pequenas diferenças de temperatura. Como eu já havia lhes dito, senhores, há alguns minutos atrás, permutadores de correntes cruzadas são aqueles permutadores que são empregados quando há uma necessidade de troca térmica? Sim, mas não uma troca excessiva, seja para mais ou para menos. É quando é para ter uma troca suave, uma sutil troca, certo? Bom, continuando, esse tipo de construção tem menor custo, como já disse, mas pode ser usado somente para pequenas diferenças de temperatura entre o fluido quente e o frio. Por quê? Nenhum provimento é feito para evitar as tensões térmicas devido à expansão diferencial entre os tubos e a carcaça, certo? Não é feito nenhum tipo de provimento. Outra desvantagem consiste na não remoção do feixe de tubos para limpeza, certo? Outra desvantagem dos tubos de feixe cruzado, certo? Você não remove o feixe tubular para limpeza. Então, quando ele tiver sua época de um excesso de incrustação, ele tem que ser removido. Esses inconvenientes podem ser contornados pela modificação do projeto básico, conforme mostra a ilustração 11, também a seguir. Nesse arranjo, uma placa de tubos é fixa, certo? Uma placa de feixe tubulares é fixa, mas a outra é aparafusada
há uma tampa flutuante que permite o movimento relativo entre o feixe de tubos e a carcaça. Certo? Ele fica ali não necessariamente fixo, né, mas fixo, porém solto. Então ele permite aqui o movimento relativo entre o feixe e o tubo. No feixe e a carcaça, perdão. Temos aqui um esquema, ó. Um casco tubo normal, certo? Ó, trocador de calor de carcaça e tubo, né, o casco e tubo, com defletores, 2 passos dos tubos e 1 passo na carcaça. Ou seja, tem aqui, ó, aqui não dá para ver direito, mas tem 2 passos no tubo e 1 passo por toda a carcaça, né, por todo o casco. Aí aqui nós temos a vista, como dizer, lateral, né, do nosso feixe tubular. Nossos bocais de entrada aqui, ó, área livre e no defletor, ó, tá tudo livre. Aqui é área livre entre os defletores, área livre do disco, certo? Essa areazinha. Área livre do anel defletor, que é esse anelzinho aqui, ó, que está com uma pequena sombra. E área livre do defletor, que é essa zona toda aqui, certo? Temos aí 3 tipos de defletores diferentes, cada tipo, né, em caso aí, certo? Para o caso de vocês não terem entendido, para esse tipo de feixe, esses 2 tipos de feixe, nós temos o que? Um defletor de orifício, certo? Para esse tipo aqui, ó, livre de disco, livre do disco e livre do anel defletor, temos o defletor de disco e anel segmental. E para o último caso, que é o livre no defletor, temos o defletor de segmento, certo? Temos aqui novamente outro tipo de permutador com suas características, né? Por exemplo, aqui vamos ver o que eu posso salientar aqui, ó, o 10, que é o defletor da admissão, ó. Tá bem aqui, situado aqui, o defletor da admissão, certo? Deixa eu ver uma outra parte que eu deveria salientar. Aqui, ó, 21, flange da cabeça flutuante, perdão. Temos o flangezinho aqui que permite que a cabeça seja flutuante, com aquela outra quantidade de feixes parafusados a ela, né? Enfim, temos aqui vários componentes, né? Bom, outros tipos de trocadores de calor para líquidos e gases são: primeiro, tubo duplo, né? Tipo bitubular. São sustentados há muito tempo, principalmente quando as velocidades de fluxo são baixas e as faixas de temperatura são altas. Esses segmentos de tubos duplos são bem adaptados ao pequeno diâmetro, pois possibilitam o uso de pequenos flanges de seções com paredes delgadas em comparação com o equipamento convencional multitubulado. Certo? Isso aqui é um simples permutador de casco e tubo, certo? E eles são o quê? Utilizados, né, quando as velocidades, aliás, são sustados, né, são evitados no caso, perdão, quando as velocidades de fluxo são baixas e as faixas de temperatura são altas. Por quê? Se você quer ter uma mistura correta da troca de temperatura correta, não é necessário um permutador bitubular, né, para que você faça isso. E quando você tem isso aqui, se a velocidade é muito baixa, você vai ter uma troca irregular, dada a quantidade de tempo no qual o fluido de processo e o fluido de troca ficará trocando energia térmica ali, certo? Bom, trocadores com raspagem interna. Esse tipo de trocador tem um elemento rotativo munido de lâminas raspadoras montadas em molas para raspagem da superfície interna. Certo? Por que esses raspadores? Simples. Tem fluidos de processo, senhores, que nós já sabemos que eles passam por dentro dos nossos feixes tubulares, certo? Se quando eles passam por dentro dos nossos feixes tubulares, eles são produtos químicos, eles são produtos que deixam
resíduos. São produtos que causam incrustações na parede interna dos nossos feixes tubulares. Então esses raspadores, senhores, estão ali simplesmente para garantir o quê? A limpeza dessas incrustações, a remoção desse excesso, dessas cracas que ficam ali retidas. Por quê? O que acontece, além da obstrução, né, do próprio feixe tubular, se começar a ver incrustações aqui, ó, vai atrapalhar o processo de transmissão térmica, né? Se esse tubo ele vai estar cheio de incrustação, o metal, a parede metálica da tubulação, ela não vai o quê? Ter como transmitir de forma correta, de forma prevista pelo projeto, o quê? Aquela energia térmica que está sendo recebida aqui, né, pela chama. Então, o seu resfriamento será, ou o seu aquecimento, seja lá o que for, será irregular. Então, para isso, esse trocador de raspagem interna ele é aplicado com essa finalidade. Bom, trocador de raspagem interna. Cristalização ou transferência de calor em condições de pesadas incrustações das superfícies, certo? Ou transferência de calor em fluidos muito viscosos pela mesma razão, senhores. Pela mesma razão, certos fluidos viscosos vão causar o quê? Incrustações na parede interna dos seus feixes tubulares, certo? Sendo que existem feixes que não podem ser removidos para serem limpos, certo? Ao passo que você também não tem que ficar fazendo de ano em ano uma limpeza no feixe. Então, para serviços severos, certo? Em altas temperaturas ou com esse tipo de fluido, certo? Muito viscoso, é necessário, né? É conveniente usar o trocador de calor com raspagem interna, que é esse sistema aqui, ó, são uma braçadeira, né, que segura as molas com uma porca e um parafuso aqui, certo? E aqui a mola em J, ó, perceba o perfil dela, o formato, e ela simplesmente fica aqui e faz a limpeza, certo? À medida que o fluido vai passando, ela vai causando uma perturbação nessa mola e essa mola vai se mexendo e assim raspando a parede interna, removendo essa incrustação. Permutador do tipo placa, novamente, consiste em placas que servem como superfícies de transferência de calor, é igual ao nosso radiador, né, dos carros antigos, e de uma armação que as suporta, que é esse caso aqui, ó, tipo esse aqui, ó, tipo placa, tá vendo? As chapas são facilmente limpas e substituídas. A área necessária pode ser atingida pela adição ou subtração de chapas. Ou seja, características: chapas facilmente limpas e substituíveis. É fácil de ser substituída, certo? E a área necessária de atuação ali da permuta pode ser atingida ali, ou seja, está sujeita à adição ou subtração de chapas. O termo trocador de calor a placas, e a sigla é o PHE, que é o Plate Heat Exchanger, né? Plate, chapa, heat, aquecedor, o trocador de calor, e exchanger, né? Que é o complemento aqui, né? Heat exchanger, né? Que é calor, trocador de calor. Exchanger, trocador. Heat, calor. Então, trocador de calor a chapas, a placas, seja como você quiser. São normalmente usados para representar o tipo mais comum de trocador de calor a placas. O trocador de calor a placas com gachetas, que é o Gasketed Plate Heat Exchanger ou Plate and Frame Heat Exchanger, certo? Plate and Frame, no caso, placa e gacheta, placa com gacheta, né? Trocador de calor. Ok? Entretanto, existem ainda outros tipos menos comuns de trocadores a placas, como o que eu já falei na introdução, o espiral ou o de lamela. Em todos eles, os fluidos escoam por estreitos canais e trocam calor através de finas chapas metálicas. Um exemplo é o chuveiro, né? Nesse artigo serão apresentados trocadores a placas com gachetas
destacando suas principais características de construção e de operação. Certo, temos aqui certos exemplos de trocadores de calor a placas e gachetas, né, ou PHEs, certo? São tubos pequenos, muito finos, né, tubos muito fininhos, e através deles, né, por esses canais estreitos, eles fazem a troca de calor. Os PHEs foram introduzidos comercialmente na década de 30, ou seja, não são novos, são antigos, para atender às exigências de higiene e limpeza das indústrias alimentícias e farmacêuticas, certo? Pois eles podem ser facilmente desmontados, limpos e inspecionados. Por essa razão, certo? Manuseio fácil e barato. Entretanto, contínuos aperfeiçoamentos tecnológicos tornaram o PHE um forte concorrente aos tradicionais trocadores de casca e tubo ou duplo tubo, né? São os bitubulares, em várias outras aplicações industriais. Atualmente, os PHEs são extensamente empregados em diversos processos de troca térmica entre líquidos com pressões e temperaturas moderadas, ou seja, de 1,5 megapascal a 150 graus Celsius. Certo? Hoje em dia, então, para pressões moderadas, patamares de pressão e temperatura, né, moderados, 1 megapascal e meio e 150 graus Celsius é utilizado o PHS. Quando se deseja o que? Alta eficiência térmica. Então, para alta eficiência térmica, seja para aumento ou para redução, dentro dessa faixa de pressão moderada, o PHE é fortemente recomendado. Certo? Aqui temos a ilustração, né? Exemplo de configuração para um PHE com 9 placas. Certo? Por essas 9 placas aqui o fluido escoa, certo? E vai fazendo a sua permuta. Temos aqui uma imagem, né, que já é nossa velha amiga, mas aqui nós vamos aprender rapidamente as características construtivas, né? Nós vamos aprender aqui de uma certa forma, acho que novamente até, a nomenclatura, né, a forma de identificar o tipo e as características de um permutador, bem como observar aqui os seus componentes, certo? Primeiro, no nosso cabeçote de saída, temos a junta, né, de borracha nitrílica, que é essa aqui, ó, detalhada em vermelho escuro. Temos a conexão, né, de luva de aço forjado aqui, ó, essa conexão de entrada do casco, né? Temos a tampa, essa tampa aqui, certo, que é feita de aço carbono, certo? Temos o espelho fixo, que é essa entrada aqui, ó, de desenho, de design semelhante ao da junta, porém com a entrada dos feixes. Esse é o espelho fixo, que fica, como o próprio nome já diz, fixo. As chincanas transversais, que são esses em detalhe verde, certo? Ficam ali para garantir o suporte, né, e a rigidez aí dos seus feixes tubulares. É feito de aço carbono galvanizado. Por que galvanizado, professor? Porque se estamos falando de permutadores, ou seja, de um equipamento que trata com altíssimas temperaturas e principalmente com constantes choques térmicos, certo? É necessário que haja uma galvanização desse aço carbono. Temos o casco em si, né, que é feito de aço carbono, feixe tubular, né, que é feito com tubos de cobre, justamente pela mesma razão da galvanização aqui. Só que aqui, como é necessário mais do que na chincana, desistiram de fazer a galvanização e optaram por um método melhor, porém mais caro, que é utilizar tubos de cobre. E a base aqui também de aço carbono. Certo? Para identificação, nós temos aqui, ó, modelo do permutador, que é o BEM, né, que é o BEM 61500-2. Vamos aprender. BEM significa o quê? Modelo de espelho fixo. Primeira coisa que temos que saber. Permutador BEM, beleza, ele é espelho fixo. Beleza. Primeiro número 6, é o diâmetro nominal do casco. Certo? O diâmetro nominal do casco. Temos aqui uma tabelinha, certo? Para o diâmetro nominal 6, ele possui 6,50 polegadas, certo?
de espessura, diâmetro nominal do casco, perdão. 1.500, comprimento total do permutador, ou seja, 1.500, que é o seu comprimento. E 2, esse último númerozinho aqui, diz respeito à quantidade de passos que um tubo de espelho fixo tem, que geralmente são 2 passes ou 4 passes, certo? Então aqui no bem sempre vai ser o final 2 ou 4. E por fim aqui temos os materiais de construção standard e condição de projeto. Nós temos a descrição, o material e a condição de projeto. O casco, como nós já vimos, pode ser feito de tubo de aço carbono, certo? Os tubos do feixe tubular, como nós já vimos, de cobre. As chincanas de apoio de aço carbono galvanizado, no mínimo. As tampas, as bases, os espelhos de aço carbono, certo? E a junta de borracha nitrílica, certo? Também resistente a temperaturas elevadas. Temos a condição de projeto, né? Esses materiais para esses elementos. Há uma pressão máxima do casco, no caso, né? 21 kg força por centímetro quadrado, certo? Temos também a pressão máxima de trabalho dos tubos, que é de 15 kgf, uma pressão um pouco inferior, porém aceitável. E a temperatura máxima de trabalho, 150 graus Celsius, certo? Esse permutador ele atua com até 150 graus Celsius para aquecimento. Ok? Bom, senhores, com isso encerramos aqui a nossa quarta videoaula, certo? Espero que aquela introdução feita nas 2 primeiras videoaulas tenha sido de grande ajuda para facilitar o entendimento agora. Mas como eu sempre digo, não entendeu, não fique com a dúvida. Ou assiste novamente as revisões, ou assiste novamente a videoaula no trecho que mais lhe complicou, certo? Só não fiquem com a dúvida. No mais, fiquem todos com Deus, até a próxima.